Você já tomou alguma decisão, ou se moveu, ou foi por algum caminho, ou teve alguma atitude, tendo certeza ou pensando que estava totalmente certo, e depois descobriu que estava errado? Acreditou nos seus instintos, no seu pensamento, e tomou atitude e depois se arrependeu? Esse é o assunto de hoje no nosso devocional, o Pão da Palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, o texto diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, que sondo o coração e examino a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Querido, muitas vezes nós tomamos atitudes, nós tomamos iniciativas, tendo certeza de que o que estamos fazendo é certo, porque tudo que está girando em torno está compreendendo, está sinalizando, está mostrando para que as coisas dão certo. Há um sentimento dentro de nós, um sentimento dentro do nosso coração, dizendo que é isso que nós devemos fazer. E a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que o coração é mais enganoso que todas as coisas. E o que ele está falando é da mente, é dos nossos desejos, é dos nossos impulsos, é das nossas compreensões, autocompreensões, que muitas vezes estão equivocadas e nós tomamos atitudes movidos por uma circunstância, por uma atitude, por uma descompensação, por um desgosto, por uma decepção, e nós, naquele momento, enquanto o nosso coração está cheio de engano, está cheio de raiva, está cheio de decepção, ferido, machucado, muitas vezes, tomamos decisões, tomamos iniciativas e nos movemos. E depois percebemos, quando o coração se estabiliza, quando o sentimento se estabiliza, quando a poeira baixa, quando as coisas voltam no lugar, nós percebemos que não deveríamos ter tomado aquela atitude, ou talvez não seria aquele momento. Assim eu vejo dentro do mundo cristão, dentro do reino de Deus, muitas pessoas muitas vezes se movendo pelo seu coração. As pessoas dizem que oraram e que sentiram uma direção de Deus. As pessoas dizem que oraram e pediram uma direção de Deus. Muitas vezes até oraram, mas na maioria das vezes é muito possível, com a nossa experiência, eu já conversei com muitas pessoas, muitas vezes oraram, mas não esperaram ouvir de fato a voz de Deus dizendo faça ou não faça, ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Muitas vezes o que move a vida de uma pessoa é o seu coração, é o seu desejo, é o seu achismo, é a sua opinião, que muitas vezes não quer se curvar diante da palavra de Deus, principalmente quando permanecer onde devemos permanecer vai gerar desconforto, descontentamento, vai gerar uma situação em que eu não vou ficar muito bem, eu preciso tomar uma atitude, porque eu preciso proteger as minhas emoções, eu preciso proteger os meus sentimentos, eu preciso sair de um certo sofrimento, ao invés de muitas vezes enfrentá-lo. Muitas vezes somos confrontados no trabalho, muitas vezes somos desprezados no trabalho, muitas vezes somos até humilhados. E a primeira atitude que vem no nosso coração, ferido, machucado pela humilhação, pelo distrato, é sair de lá, procurar um outro trabalho. E movido por esse coração, que muitas vezes é enganoso, na hora de tomar atitude, nós muitas vezes tomamos uma iniciativa errada. Saímos de lá e muitas vezes o tempo passa, o coração se estabiliza e nós vamos perceber que tomamos a atitude errada. Isso vale para várias coisas, inclusive para uma igreja. Tem pessoas que dizem que chegam na igreja, eu recebo muitas pessoas na nossa igreja dizendo que oraram e tiveram uma direção para estar com a gente. Muitas mesmo. Nos últimos 2 anos, então, assim, algo muito grande, de muita expressão. Muitas pessoas que chegam e disseram, eu orei, eu tomei uma decisão, eu tive uma direção e Deus falou para mim vir para cá.
mas que já não estão mais com a gente. Eu fico pensando se de fato foi Deus que direcionou ou se foi a pessoa que não quis permanecer, não conseguiu permanecer na direção de Deus. Mas olhando para esse texto, eu fico receoso em pensar de que muitas vezes a atitude foi precipitada, foi movida por um ferimento, por um desprezo, por um ataque de uma liderança, e por isso tomaram a atitude movida pelo um coração que é enganoso e mais enganoso do que todas as coisas e pronto para nos corromper. Quem é que conhece o nosso coração? Quem é que conhece de fato a nós? O Senhor, que sonda o nosso coração, que sonda a nossa mente e que dá para nós a recompensa, segundo as atitudes do nosso coração e das nossas atitudes, segundo as nossas obras. Então, nós vamos ter consequências, uma vez que não sentirmos, que estamos fazendo a coisa certa, mas na verdade estaremos fazendo a coisa errada. Então a palavra de Deus de hoje, o devocional de hoje é cuidado com o seu coração, cuidado com os seus sentimentos, cuidado com a sua opinião. Ela pode ser muito valiosa, ela pode estar muito correta, mas ela também pode estar mascarada, maquiada por uma dor, por um ferimento na emoção, por um ferimento de orgulho, por uma autossuficiência, e nesse momento você pode tomar uma decisão errada. Então nós temos um Deus que fala conosco através da sua palavra, através da nossa liderança. Você vai ver na Bíblia Sagrada que as pessoas tomavam decisões movidas pela palavra, pelo Espírito e pela direção dos seus líderes. Hoje nós vemos as pessoas tomando as decisões que querem tomar e muitas vezes atribuem a Deus essa direção. E muitas vezes não foi Deus que falou, ou muitas vezes Deus está falando, mas a pessoa não está querendo ouvir. É muito complexo isso, porque o nosso coração é enganoso. Então precisamos administrar e aprender a domar as nossas emoções, a nossa mente e o nosso coração. Quando isso acontecer, quando nós tomarmos as rédeas, quando nós formos de fato o autor do nosso próprio script, o autor da nossa própria mente, o controlador das nossas próprias emoções, certamente a voz de Deus ficará mais clara e a direção de Deus ficará mais objetiva. Cuidado com as decisões, porque elas podem estar sendo movidas por um coração que é enganoso, segundo a palavra de Deus. Por isso, tenha certeza, peça sinais, busque em Deus, estabilize as emoções, não tome atitudes em momento de descompensação, de desestabilização, e nem sempre o tempo, hoje eu não vou tomar essa atitude, vou esperar passar um tempo. Nem sempre o tempo cura emoções, nem sempre o tempo muda opinião. Nós precisamos realmente buscar em Deus para que o Espírito Santo de Deus nos revele qual é de fato a sua vontade. E uma vez encontrando isso, perceberemos que a voz de Deus, a vontade de Deus sempre será para nós boa, perfeita e agradável. O resultado disso é uma vida, um caminhar constante, marcado por problemas, marcado por decepções, marcado por situações complicadas, uma vez convivendo com pessoas. Mas na direção de Deus, o nosso caminho prospera, a coisa anda, a nossa vida tem sentido, as coisas começam a dar mais certo. Que o Senhor te abençoe e que te dê sabedoria e que você busque no Espírito Santo aprender a domar esse coração que é enganoso, aprender a domar, reger e dominar as suas emoções, o seu pensamento antes de tomar atitude. Enganoso é o coração do homem, mas o Senhor conhece o nosso coração. Então busquemos no Senhor a direção e o autocontrole nele, que ele nos ajude a ter autocontrole para poder domar esse coração tão rebelde que muitas vezes nos engana. Que o Senhor te abençoe e traga sabedoria, revelação, prosperidade, para que a sua vida seja sempre dirigida por Deus e não por um coração que muitas vezes nos engana. Que o Senhor te abençoe e até o próximo devocional, o Pão da Palavra de Deus, se assim for a vontade de Deus. Eu peço que você compartilhe, que você curta, se puder se inscrever no nosso canal, você ficará sabendo dos novos vídeos, dos novos devocionais. Eu tenho certeza que essa palavra está edificando a sua vida e edificará ainda muitos. Graça, bendita paz do Senhor, que o Senhor regue a sua vida com paz, saúde e prosperidade. Deus abençoe.